Oi pessoal, bom dia. Tô aqui ainda terminando de organizar. Oi, Carmen, tô te vendo aí. São 3 canais ao mesmo tempo, eu nunca fiz uma live, então tô aqui vendo como é que vou fazer tudo isso ainda. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Carmen, tá me ouvindo? Atenção aí, me digam se estão me ouvindo, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia. Oh, que legal, que bom. Oi, Luciana. Olá, Flor. Vamos vendo quem mais vai entrando. Tem 2 minutos ainda para começar e depois eu vou dar uns 3 minutinhos para quem chega um pouquinho atrasado. Não mais que isso, tá? São daquelas bem chatas que começam no horário, assim. Eu tô transmitindo aqui no meu YouTube, no meu Instagram lá e aqui no Instagram da Slow. Eu não sei como é que vai sair isso, tá? A Cora tá no Instagram da Slow. Oi, Cora! Legal, gente. Aí, vamos lá. Quem mais que vai chegar aqui para nós? Pessoal, vão me dizendo da onde vocês estão chegando para adiantar as mensagens. Luciana, da onde que você está vindo? A Carmen, eu sei que é de Curitiba. Florência é de El Chaltén, na Patagônia. Lá, quase pertinho do fim do mundo. Coisa boa, gente. Só um pouquinho, estou terminando de organizar aqui. E vamos ver que dê tudo certo. Vocês não têm ideia da quantidade de fio que eu tenho aqui ao meu redor, cabo e microfone, 2 celulares, 2 laptops. Eu só tô rezando para que não dê nenhum ruim, nada, que tudo funcione, que a internet não corte, porque tem muito vento hoje aqui, tá um clima bem esquisito. E aqui, eu tô na Patagônia agora, né? E o que acontece? A gente tem um cabo de fibra ótica que entra na cidade com todos os prestadores e todos os provedores de internet. Então, se dá um ruim nesse cabo por qualquer coisa, mau tempo, chuva, sei lá, queimou, o que for, então todos os prestadores, a internet cai de todos os prestadores, não tem plano B, entendeu? Então, rezemos, oremos, pidamos que não aconteça nada disso. Bom, pessoal, são 10h30, eu vou começar. Vocês continuam me vendo tudo certinho? Aqui para mim diz que está transmitindo. Bom dia, Sônia, direto do Rio de Janeiro. Eita, coisa boa. Oi, Marizinha, do Rio também. Que maravilha. Que legal, que legal. Valéria, bom dia, minha querida. Valéria, de São Paulo. Onde é que você está, Valéria, agora? Conta para nós. Em qual cidade? A Valéria é uma italo-brasileira que fica de cá para lá o tempo inteiro, né, Valéria? Então tá. Bom, pessoal, vamos começar? Até a gente fazer as introduções e etc, né? Léa Busta, Aníbal, tô vendo você aqui no Instagram, que legal. Sofia Vieira, Carlina Furlani no da Slow, Carlina Furlani, minha médica querida, amada, adorada, que me retirou essa coisa feia que era um câncer, linda. Obrigada por estar. Sofia Vieira, da onde, Sofia? Olha só que legal. Pessoal que está no Instagram, se quiser passar para o YouTube depois também pode, porque no YouTube vocês vão conseguir comentar. Acho que no Insta também, né? Eu vou tentar ler tudo. Não sei como vou fazer, mas vou tentar, tá bom? Quem mais? Zanata, Sete Zanata. Olá, olá, olá. Como vai? Bom, gente, eu vou começar, já estamos aí há 32 minutos, tá bom? Então, primeiro de tudo, bom dia para vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas na primeira live da Slow. E minha, é a primeira que eu estou fazendo de muitas que, se tudo der certo, vão acontecer daqui para frente.
E vou falar um pouco nessas lives, um pouco de tudo, tá? Relacionado a turismo, a viagens, destinos que eu trabalho na Slow, o que as viagens fizeram comigo na minha vida, qual é a minha ideia, proporcionar viagens para as outras pessoas, fotografia, contar dicas, falar de lugares que ninguém conhece, por aí vai, tá bom? Hoje o assunto vai ser Patagônia. A gente fez uma votação no Instagram. A gente tem um grupo que quem quiser entrar, mulheres, chama Slow Women, sejam bem-vindas. E no WhatsApp a gente tem um de viagens. E fizemos uma votação e ganhou a Patagônia para ser o primeiro destino da primeira live. Então, eis aqui que eu estou falando de Patagônia, tá bom? Então, contem para mim, quando vocês pensam Patagônia, qual é a primeira coisa que aparece na cabeça de vocês? A primeira coisa que vocês pensam quando vocês imaginam Patagônia? Esse é o imaginário das pessoas, né? Contem para mim, vamos ver. Digam, pessoal, o que vocês... Ecofauna Patagônia, olá! Como está? ¿Todo bien? E aí, o que vocês imaginam quando vocês pensam Patagônia? Primeira coisa que vocês imaginam. Sandra Maria Franca de Souza Leite, querida Zi, olá! Bom dia! Cordilheira dos Andes, Luciana Vidal. Verdade, Cordilheira dos Andes. É a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Acho eu. É a primeira coisa que vem na mente. Neve, cordilheira, e é por aí, né? Frio. A Márcia Ortiz. Oi, Márcia. A Márcia diz frio. É verdade. Frio pra caramba, né? Na Patagônia. No inverno. Mas eu vou contar uma surpresa para vocês depois. No verão, não. No verão faz muito calor. Mas no inverno é frio mesmo, é frio pra caramba. Que mais? Mais alguma coisa? É isso? Bom, primeiro que eu vou falar para vocês é o seguinte: eu tinha pensado em fazer toda a Patagônia numa live só, tá? Aí quando eu comecei a organizar o assunto da live e olhar e dividir a Patagônia e etc., eu falei, cara, não vai caber tudo numa live só, não. Não tudo que eu tenho vontade de contar para vocês, né? Mati Wild, Crisinha, Rodrigues, bem-vindo, Lautaro, um monte de gente chegando. Então, eu resolvi dividir em duas lives. Não tem jeito. A Patagônia é muito grande, então tem muita coisa para falar. São 5 províncias argentinas que fazem parte da Patagônia, então é muita coisa, tá? Então nós vamos dividir em duas. Essa de hoje vai ter 3 províncias e a próxima vai ser de 2 províncias, tá? Tamanho da Patagônia, gente, tem umas divergências aí em relação ao tamanho, tá? Mas para vocês terem uma ideia, rola assim mais ou menos entre 1 milhão e 1 milhão e 100 quilômetros quadrados. É muito grande. Isso Patagônia chilena e Argentina, juntando tudo, tá? E a densidade demográfica é muito baixa. A gente tem de 2 a 2 habitantes e meio por quilômetro quadrado. Então, o que acontece aqui? É muito facílimo, rodar 500, 600 quilômetros e não ver uma alma, porque não tem. É super despovoado, para mim, maravilha que seja assim, né? Mas não é um lugar onde a gente encontra um monte de gente, exceto nas cidades, né, patagônicas ou nos povoadinhos que são os pontos de hospedagem de cada lugar, daí sim. Eu, para quem não sabe, moro na Patagônia, tá? Na província de Chubut. De fato, eu tô aqui agora, hoje. A maior parte do ano eu tô aqui e sou uma apaixonada pela Patagônia. O que eu vou dizer, né? Por algo será que eu moro aqui e decidi fazer meu lar aqui nesse lugar? Bem, dizem o fim do mundo, né? Todo mundo me dizia doida quando eu quis mudar para cá, mas a menor coisa que eu sou é doida, porque é maravilhosamente apaixonante a Patagônia. Bom, então vamos ver. A Patagônia é formada por 5 províncias. Tem um link no primeiro comentário ali embaixo que vocês vão ver do mapa da Argentina. Quem quiser abrir e colocar do ladinho aí para ir olhando, mas mais ou menos a maioria das pessoas já tem ideia de como é que é a Argentina, né? Então a gente tem a parte do norte, faz fronteira com o Brasil lá em cima, que é Misiones,
E depois vai descendo até o sul, onde a gente tem a fronteira com o Rio Grande do Sul, já na região de Corrientes e Buenos Aires, tá? Então, se vocês imaginarem, hipoteticamente, Buenos Aires está na metade da Argentina e de Buenos Aires para baixo é que é a Patagônia. A primeira província que tem depois de Buenos Aires chama La Pampa, que é aí um intermediário entre a província de Buenos Aires e a Patagônia. La Pampa já pega algumas características patagônicas e depois começa a Patagônia mesmo. Aí vem, nessa ordem, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz e Terra del Fuego. E do ladinho, lá embaixo de toda Santa Cruz, Terra del Fuego, Chubut, Neuquén, tudo isso vai bordeando o Chile e a Patagônia chilena, tá? O que a Patagônia é? Patagônia é vento, Patagônia é silêncio, Patagônia é água cristalina, glaciar, muito verde na região da cordilheira, muito seco na região da meseta, que a gente fala, que é a estepe, e um mar maravilhoso e gelado. E tudo isso sempre, gente, sempre muito vento. Tem épocas do ano de menos vento, tem épocas do ano de mais vento, mas o vento tá sempre, tá? O ano inteiro tem vento. É um lugar que mexe com a gente por dentro, muito. Não só porque tem uns cenários incríveis, uma fauna maravilhosa, mas a Patagônia dá aquela sensação que a Amazônia no Brasil também dá, né? De se sentir pequeno, da gente sentir que tudo isso é tão maior do que a gente é. Essa natureza bruta, prístina, muitos lugares intocada, dá essa sensação maravilhosa da nossa pequenez. E é lindo isso, é lindo. Eu pessoalmente acho que tem uma magia própria, né? Inverno aqui é frio, muito frio. A maioria dos lugares patagônicos tem neve. As estações do ano são bem diferenciadas. A primavera é super florida e o outono tem aquelas cores outonais, tudo isso com muito conhecimento do que é a estação do ano. Você vê as estações do ano aqui, você vê aonde você está, em qual estação você está, é muito claro assim. A temperatura na primavera e no outono ela é agradável. É gostosa, um pouquinho mais frio, um pouquinho menos frio, mas é gostosa. E no verão, na maioria das regiões patagônicas, faz calor. Por incrível que pareça, faz muito calor, especialmente de Chubut para cima. Muito calor mesmo, pode chegar a 36, 37, 38 graus no verão. Aí eu vou começar a falar para vocês, nesta live de hoje, de Neuquén, de Rio Negro e de Chubut. E depois, na próxima, a gente vai descendo para os outros lugares, tá bom? Bom, Neuquén. Neuquén é o que a gente diz o comecinho da Patagônia. Ele faz fronteira com a província de Rio Negro, e ela é pequenininha, ela tá num cantinho, assim, do mapa, tá? Eu não consigo dividir tela com vocês ainda, no próximo eu já vou conseguir, por isso eu coloquei o mapa, então se alguém quiser olhar, para ter uma ideia, tá? Neuquén, ela é pouco conhecida fora da Argentina pela quantidade de estações de esqui que tem. Neuquén tem 4 estações de esqui, na verdade 5 estações de esqui, e cada uma mais bonita do que a outra. Para quem gosta de esquiar e para quem gosta de neve, ou para quem gosta simplesmente de curtir esse tipo de entorno, Neuquén é maravilhoso. E tem outra coisa também que é muito legal, muitos lagos e muitos rios, que facilita muito o fly fishing para quem gosta de pesca esportiva, tá? Quais são os destinos de neve de Neuquén para quem gosta de esqui? Cerro Chapelco, que está na cidadezinha de San Martín de los Andes, que é a mais conhecida. Depois tem Cerro Bajo, o Cerro Bajo, que está em Villa Langostura. Caviaui, que Caviaui é totalmente desconhecido para a maioria das pessoas e tem uma vibe muito diferente, porque tem termas, porque tem um vulcão, então sai aquela água morna e sulfurosa, então tem termas além de ter o cerro para poder esquiar. E um outro muito pequenininho, que chama Bateamauida, e ele é bem mais tranquilo, assim, para quem não tem muita prática, ele é um lugar mais sossegado.
Temporada de esqui na Patagônia, ela vai oficialmente de junho até setembro. Mas a gente costuma ter muitas vezes neve até fim de outubro, dependendo do ano. E às vezes começa a nevar antes de junho, como este ano, por exemplo, em maio já deu nevada na cordilheira. Então a neve começa a ir se formando. San Martín de los Andes, é uma cidadezinha pequena, na beira de um lago, linda de morrer, Lago Lácar chama, e ela está no final, se fosse dizer assim, do Caminho dos Sete Lagos, que é um passeio maravilhoso para fazer em Neuquén. O Caminho dos Sete Lagos é uma estrada super sinuosa, onde você vai passando por todos esses lagos que tem nessa região. Cada lago é uma parada diferente, ou tem mirador, ou você pode chegar no lago, e essa estrada, ou como é que é? É tipo é sinuosa mesmo, como se fosse descendo. Você desce para San Martín de los Andes, San Martín de los Andes está em outra altitude, ou sobe de San Martín de los Andes para outro lugar que chama Villa La Angostura, onde está o Cerro Chapelco que eu falei para vocês. Aí a gente tem povoados perto dos lagos em Neuquén que quase ninguém conhece e são assim joias maravilhosas para visitar. Um deles é Villa Pehuenia. Villa Pehuenia é tipo lugar para fazer sup, caiaque, trekking. Depois a gente tem Aluminé. Aluminé é a base do fly fishing na região. Lindo, tem aqueles lodges assim de pesca, muito muito verde. E também trilhas curtas, é um lugar de trilhas curtas, todas elas com vista para o lago. Depois a gente tem um outro lugar que chama Villa Traful. Villa Traful é um lugarzinho pequenininho dentro do Parque Nahuel Huapi. O Parque Nahuel Huapi é o mesmo parque que pega dentro de Bariloche o Lago Nahuel Huapi. Esse lago é gigante, enorme, ele vai de Bariloche até o outro lado, que é Villa La Angostura. Estão em duas províncias diferentes. Esse vilarejo, Villa Traful, ele está de frente para o Nahuel Huapi. Então, é aquele lugar assim romântico, gostoso, tranquilo, sossegado, frio, né? Lógico, sempre frio no inverno. E no verão, tem uma temperatura amena gostosa. A água dos lagos no verão, ela sobe um pouquinho de temperatura, mas continua fria. E para quem gosta, pode se jogar nos lagos que tem na cordilheira ali nessa região. E curtir esse frescor, assim, com o calor que está fazendo na época do verão. Bom, a Villa La Angostura, ela está terminando Neuquén e entrando em Rio Negro. Rio Negro é onde está a famosa Bariloche, que todo mundo conhece Bariloche. Qual é a vantagem? A vantagem é que uma cidade está a 30 quilômetros da outra, mais ou menos. Então, você pode estar em Bariloche e visitar Villa La Angostura ou vice-versa, tranquilamente, porque é super perto e são paisagens maravilhosas, tá? Alguém tem alguma pergunta, faça e eu vou lendo e vou respondendo, tá bom? O que vocês forem escrevendo aqui, eu vou lendo e vou escrevendo. Mande, olá, Sandy Vichar, como estás? Caminha, olá. E aqui tem mais gente aqui. Que legal, gente. Bom, todo mundo que está chegando, bem-vindos. De la Tierra Sin Bordes, como está? Ezequiel, todos que estão chegando agora, bem-vindos. Bom, voltando para Rio Negro. Rio Negro tem Bariloche, que todo mundo conhece, então não vou me ater a ficar falando muito de Bariloche, tá? É lindo, tem neve, tem os cerros, é onde os brasileiros mais gostam de estar, né? O que eu vou falar é de um cantinho dentro de Bariloche, que é mais afastado do centro, que chama Villa Los Coihues. É tipo assim, um refúgio, tá? Tem o Lago Nahuel Huapi e tem outros vários lagos na região de Bariloche. Um deles é o Lago Tierras. E essa Villa Coihues está de frente para o Lago Tierras.
Qual é a vantagem de repente, você se hospedar aí e não se hospedar na cidade de Bariloche? Se você curte ficar num lugar mais sossegado, mais tranquilo, cheio de trilha, onde não tem aquele burburinho da cidade o tempo inteiro, essa região é muito legal. Ela está a 15 quilômetros do centro de Bariloche, então dá tranquilamente para ir passear quando tiver vontade. Ela está grudada no Cerroto, grudada na parte mais alta da região de Bariloche, que ainda pode-se até dizer, como se fosse um município, né? Tem uns espelhos d'água lindíssimos, muitos caminhos para percorrer, e ali é um ponto legal porque fica no meio de onde está o Puerto Pañuelos, que a gente chama, que dali saem todas as navegações para se fazer na região de Bariloche, tá? Saindo de Bariloche, a gente vai, vamos dizer, descendo para o sul de novo. A uns 120 quilômetros tem um povoadinho muito, muito simpático, que chama El Bolsón. El Bolsón é tipo assim, aquela vila com jeito de meio hippie, cheio de feirinha, trilhas, bosque, cachoeira. Tem um lugar maravilhoso que chama El Cajón del Azul, que é assim de uma natureza fantástica, tudo isso ainda na cordilheira, tá? Tem aquela vibe meio alternativa, assim. O que tem de super interessante no Bolsón? O Bolsón, ele é um povoado que está cravado no meio de um monte de montanhas. Ele é cercado por montanhas. Então, o que acontece no Bolsón? Ele tem um bioma próprio ali, tá? Se começa a chover, chove muito, porque justamente por estar envolto por essas montanhas, né, a chuva pode ser longa. Não tem vento, porque as montanhas protegem do vento. Tem o que a gente chama outro cerro ali, que é muito legal, que é o Cerro Piltriquitron, que a gente chama de El Piltri, para diminuir um pouquinho, que no inverno enche de neve, e no verão dá para fazer ele inteiro e subir, e tem refúgios, inclusive, para quem quiser fazer o caminho até o cume, né, até chegar lá em cima. E dá para dormir uma noite ou duas, né, no refúgio e no outro dia descer. E uma coisa muito legal, houve um incêndio muito, muito grande, e não me lembro bem o ano agora, muito, muito grande, que queimou, como acontece muito na cordilheira, isso dos incêndios, queimou grande parte do Cerro Piltri. Então, fizeram como uma intervenção artística com artistas argentinos e alguns estrangeiros, em que usaram os troncos que morreram, das árvores que morreram nesse incêndio, como material para obras de arte. Então, subindo até uma parte do cerro, até metade mais ou menos, se eu não me engano, ali você tem toda essa experiência dessa galeria a céu aberto, feita com esses troncos. É muito lindo mesmo. E pouquíssima gente conhece. Depois, para quem quiser ou gostar de esquiar, também tem aonde esquiar nessa região, no Cerro Perito Moreno, que não é o que está lá no Calafate, tá? Não é o glaciar, é uma outra montanha que tem esse mesmo nome. Então, é um cerro pouco conhecido, é uma estação de esqui pouco conhecida. Por ser pouco conhecida, ela é bem mais econômica e não deixa de ser linda, porque ela tem uma vista diferente que a gente não tem das outras estações de esqui da região da cordilheira, tá? Além do que tem um restaurante delicioso ali, para quem quer ir. É bem gostoso mesmo. E a vantagem é que fica bem menos cheio, né, gente? Porque ao ser menos conhecido, tem menos turistada e bem mais sossegado. Depois, o que acontece em Rio Negro? Novamente, olhando para o mapa, a gente tinha aqui naquele cantinho que eu falei, Neuquén, né? E se fosse dizer assim, aqui do lado está Rio Negro. Rio Negro está uma parte na cordilheira e a outra parte vai dar no Oceano Atlântico. Então, isso acontece com Rio Negro, com Chubut, e vai acontecendo até a última, que é Terra del Fuego. Então, de Rio Negro, você pode ir da cordilheira até o mar. E aí vem outra surpresa. O mar, o Oceano Atlântico, guarda alguns lugares maravilhosos de praia na Patagônia. Então, para quem quiser vir no verão, tem também como aproveitar a praia.
por aqui. A Patagônia não é só inverno. É uma das coisas que eu gosto muito de desmistificar é isso. Se bem a paisagem do inverno é muito linda por causa da neve, a Patagônia não é só inverno. De repente, dá para curtir muito mais vindo na primavera, no verão ou no outono, porque você não sente tanto frio, no verão até calor, bem calor, como eu falei para vocês, e abre para outras coisas, abre para fazer outro tipo de atividade, para estar em contato com uma natureza que quando está muito frio a neve tapa, para ver fauna que quando está muito frio desaparece, né, se esconde. Então, voltando, a gente tem o Oceano Atlântico e umas praias patagônicas em Rio Negro que são maravilhosas. A mais conhecida é Las Grutas, que não tem praia curta, uma praia pequena e já o mar. Qual é a vantagem de Las Grutas? É que ela tem mar morninho, gente. Aqui na Patagônia, mar morninho é assim, um achado, não existe mar morninho na Patagônia, é mar gelado mesmo. E Las Grutas, o mar de Las Grutas tem uma temperatura bem gostosa, é a única, tá? O único lugar em toda a Patagônia de praia que tem essa possibilidade. Depois, tem um segredo que é assim, quase ninguém conhece, que chama Bahia Creek. A Bahia Creek é uma praia isolada, com falésias, dunas, mar super calmo, quase sempre está deserta e ela está sendo ela foi descoberta há muito pouco tempo como destino turístico e ela está começando a ser trabalhada, mas sem perder essas características. Então, para quem gosta desse tipo de lugar, praia assim prístina, a Bahia Creek é o lugar. Tem inclusive empreendimentos que estão fazendo lá de hospedagem, mas continuando com essa vibe assim, mais tipo domos, não pouca gente, sabe? Muito, muito legal. E descendo um pouquinho mais ainda, já chegando quase em Chubut, pertinho de Chubut, de novo olhando lá no mapa, a gente tem um lugar que chama Plajas Douradas, que também é outra praia deliciosa, que tem muita praia, a praia é bem grande e é também bem ainda mais selvagem. Já tem mais infraestrutura que Bahia Creek, mas ainda não tem como Las Grutas. É um meio termo ali, tá bom? Isso tudo também vocês podem fazer de carro, de uma ponta na outra, ou uma dica muito legal é pegar o trem patagônico. Tem um trem que sai de Bariloche e atravessa todo o estepe e vai até Viedma. Viedma é a capital da província de Rio Negro e está na beira do mar. Então, dá para fazer esse passeio, se quiser, ir num dia, voltar no outro, ficar 2 dias e conhecer o litoral patagônico da região da província de Rio Negro. Outro detalhe também, Rio Negro, Chubut e daí para baixo já começaram a surgir há alguns anos alguns vinhedos muito bons. É um vinho diferente do vinho que tem em Mendoza, tá? Mas é um vinho delicioso e são vinhedos boutique. Nessa região também, a gente chama do Alto Vale, a gente tem desde a Cordilheira até a Estepe, vários vinhedos. Alguns deles abrem para visitação, outros tem que arrumar com o tempo. Se alguém quiser, me pergunta e depois eu mando detalhes para visitar, tá? Sônia está perguntando qual a temperatura da água quentinha. Não é a nossa água quentinha do Brasil, tá, gente? É assim, ó, vamos dizer, Puerto Madryn, a água do verão quentinha está em 15, 16 graus, 17, com muita sorte, 18. A água de Las Grutas pode chegar a 20, 21, 22, é gostosa, tá? É uma água gostosa, dá para entrar. Eu, pessoalmente, aqui em Puerto Madryn, conto nos dedos as vezes que eu consegui entrar no mar, tá? No verão, 38 graus na praia e o mar gelado, então custa pra caramba. Quem já veio para cá, tem gente que eu tô vendo aqui que tá entrando e que conhece já, Aníbal e Laura conhecem bastante por aqui, podem dizer o quão gelada é a água daqui, né? Bom, terminamos com Rio Negro, que como vocês viram tem muito mais para ver do que Bariloche. E aí a gente entra em Chubut, minha província adorada, é onde eu moro. E Chubut, a gente diz aqui que Chubut é o coração da Patagônia. Por quê?
Porque é a terceira província, ela está no meio das duas primeiras e das duas últimas na Argentina, tá? Então, voltando, a gente tinha Neuquén, depois a gente falou de Rio Negro, aí vem Chubut, que pega de uma ponta na outra, de novo, e depois de Chubut vem Santa Cruz e lá no final a Terra do Fogo, tá? Então, Chubut é bem no meio disso tudo, e ela faz fronteira com o Rio Negro. Então, ela pega a cordilheira, toda a estepe e o Oceano Atlântico. Tá? Rio Negro, lembre que faz fronteira com Neuquén lá no cantinho. Chubut não faz, ele é inteirão, assim. Chubut, o que tem de maravilhoso em Chubut? Tudo, gente, porque Chubut é um combo de tudo que tem de melhor na Patagônia. E é desconhecido. A maioria das pessoas, como Neuquén também é desconhecido. O que a maioria das pessoas faz? Elas vão Bariloche, depois Calafate e depois Ushuaia. E acabou. A Patagônia ou Torres del Paine no Chile. E a Patagônia acabou aí. E não é isso. O que eu tento fazer é realmente mostrar que tem muito mais para conhecer desse destino do que só isso. Muito mais mesmo. Vai render 2 lives, então imagine. E eu estou falando rápido para não estender muito e não estou entrando em super detalhes, porque se eu fosse fazer com detalhes mesmo, dá assim, não sei, 3 lives de 2 horas cada uma. E fica impossível, né? Então, e Chubut tem a costa atlântica, no litoral, tem estepe, tem cordilheira, cada um desses biomas, cada um desses espaços com fauna própria, com paisagens próprias, com estilos próprios, com influências diferentes, tá? A minha cidade aqui se chama Puerto Madryn. Puerto Madryn, ela é literalmente a porta da Península Valdez. A Península Valdez é um patrimônio da humanidade. Não é uma ilha só porque é uma península, né, para falar. A gente sai de Puerto Madryn e poucos quilômetros depois já é a entrada oficial da Península Valdez. A península, por que ela não é uma ilha? Porque tem um que a gente chama de um istmo, né? Que junta o continente com o que seria essa ilha, é um corredor assim, né? E a península não tem cidade, ela tem um povoadinho só que chama Puerto Pirâmides, na beira do mar, muito lindo. E a maioria das bases que a gente faz em Puerto Madryn, porque tem mais infraestrutura. O que tem na península que dá para fazer? Tudo, né? Tudo que vocês imaginarem. A gente tem instâncias de hospedagem na Península Valdez. A natureza da península é uma coisa de louco, porque assim vocês podem ver baleia franca, pinguim, elefante marinho, lobo marinho, orca, um monte de espécies típicas da estepe aqui, porque a península é estepe também. Aves pelágicas, aves de terra, uma loucura, assim. Depois, uma característica muito interessante da Península Valdez é que ela não tem água doce. Ela não existe água doce na Península Valdez, só água salgada, ou meio salobra, né? Então, o que acontece na península? Os animais todos estão adaptados a se hidratar com água salgada, não tem jeito. Porque é isso ou nada. E na cidadezinha, nesse povoado de Puerto Pirâmides, que é uma graça e é da onde saem os avistamentos de baleia em barco, o único lugar da onde podem sair os avistamentos de baleia em barco, eles têm que dessalinizar a água. Então tem todo um programa de dessalinização, porque não chega água doce ali, não tem jeito, tá? E outra coisa muito interessante, tanto na região de Puerto Madryn, quanto na região em toda a península, em Puerto Pirâmide, toda essa zona aqui, o litoral todo, vamos dizer assim, de Chubut, e até chegar, passando Santa Cruz também tem, a gente literalmente pisa em fósseis, tá? Então, você está caminhando e tropeça numa pedra fossilizada. Não tem coisa mais impressionante do que conseguir ver, e dentro da península acontece isso, as áreas geológicas nos espaços que a gente vê de fossilização. Então, é muito impressionante mesmo, tá? Mesmo. Saindo de Puerto Madryn, a gente vai para o lado do rio Chubut, que aí já é outra história para contar para vocês. Aí, ó, a Sônia, vi mais animais na Península Valdez do que em Ushuaia. Sim,
tem muito mais fauna. A região do litoral nosso aqui, eu diria que de Chubut e de Santa Cruz é onde a gente mais vê fauna. Muita fauna, tá? Muita mesmo. 3 tipos de baleias diferentes, dependendo da época do ano. Como eu já falei para vocês, as orcas, que é uma loucura de ver. E muita fauna terrestre também, especialmente o guanaco. O guanaco é um primo da lhama, é da mesma família da lhama e da alpaca, tem o guanaco aqui. E um outro animal muito típico daqui, que é o choique. O choique, ele é da mesma família da ema, do avestruz, do nhandu. Ele é mais baixinho, mais atarracado. E o choique. A Marisa diz, adorei ver os animais da península. É verdade, Marisa. A gente fez uma viagem linda ali, né? A Marisa já viajou comigo em expedição de fotografia e a Sônia já viajou comigo aqui também. A Sônia já fez toda a Patagônia? Não, toda não, né, Sônia? Mas fez uma boa parte já, né? Então, a gente saindo de Porto Madryn da costa, indo para a região de dentro, de volta, o que acontece? A gente dá de cara com o Rio Chubut. O Rio Chubut é um rio de degelo, é o único rio que atravessa a península inteira, a província inteira, a província enorme. Então, aqui perto do litoral, a gente sofre um pouco com a escassez de água. Esse rio, ele está a 60 quilômetros aqui de Porto Madryn. Então, a diferença que dá no que é a paisagem, a fauna, da região litorânea e seca para a região onde está o Rio Chubut é impressionante. É a saída secura para o verde, aparecem todas as aves, coisas muito diferentes, né? E tudo que vem à raiz do rio. Então, ali é onde tem todas as plantações, toda a parte agropecuária, ela acontece nessa região que a gente chama do Vale do Rio Chubut, pela condição de ter a água próxima, dá para irrigar, dá para fazer um monte de coisa, né? São 3 cidades que estão na região do Vale do Rio Chubut. São 3 cidades históricas, tá? Trelew, Gaiman e Dolavam. Gaiman e Dolavam são 2 cidades super pequenininhas, com uma descendência galesa muito grande. Os galeses foram os que chegaram aqui e povoaram essa região toda, junto com os que já estavam, que eram os povos originários tehuelches. E essas cidadezinhas Gaiman e Dolavam, elas são aqueles tipos de povoado pequenininho, onde tem história em todos os cantos, dá para ver a história de como foi povoada a região, da primeira estação de trem que se fez, da gastronomia galesa, que é deliciosa. Então, esse lugar, e o rio ali no meio passando, né? Esses lugarzinhos são para isso. Em Trelew tem um museu de história natural fantástico, onde foi encontrado e está a réplica do maior dinossauro do mundo, do último maior dinossauro do mundo encontrado, bem legal. E saindo dessa região, vamos olhar no mapa de novo, voltando no sentido da cordilheira, né? Chubut tem estepe, tem cordilheira, como eu falei para vocês. A gente passa na estepe chubutense por uns povoados, umas cidadezinhas, uns points assim que são incríveis. Nós estamos de Porto Madryn até a cordilheira a 600 quilômetros de distância. Aqui na Patagônia, 600 quilômetros não é nada, tá? É nada mesmo. Viajar 600 quilômetros aqui não é nada. 100 é um troco, mais ou menos isso, né? Luciana, o que a Lu falou? Águas calientes do degelo. É isso mesmo, águas calientes do degelo. É bem isso que tem por aqui. Oi, Caia Leite, tudo bom? Poçada Lorteiros, obrigada. Cal Bahia, legal ver você aqui. Fábio Durbano, do outro lado. Dona, how are you, Dona? Glad to see you. Então, a gente passa entre a cordilheira, entre a costa e a cordilheira por esses 600 quilômetros. Esses 600 quilômetros não é para passar batido, tem que parar e olhar porque tem uns lugares incríveis. Vou contar para vocês aqui um pouquinho. Um deles se chama Los Altares. Los Altares se chama Los Altares porque, assim, são o que a gente chama de mesetas. Então, tem aquela montanha com aquela mesa em cima plana, né? E, além disso, é uma região onde tem muitos chenques. Os chenques, o chenque é o nome tehuelche para o cemitério tehuelche. Então, são lugares sagrados, onde você encontra muito da cultura dos povos originários. Além do que, esses
esses mirantes de rocha são incríveis. Tem lugares que dá para fazer trekking lá no alto deles, é muito lindo. O que mais que a gente tem por ali? Sítios arqueológicos de cair o queixo mesmo, assim, pérolas, tá? Onde você vê pedaços de passado grudado no meio da pedra. Ali passa o rio Chubut, então dá para fazer rafting também. E no inverno, gente, no inverno neva, mas neva muito ali. Neva tanto que fica fechado, assim. Quem mora ali e não consegue sair, está isolado por um bom tempo. Passa a estrada toda, né, ali no meio, mas o que acontece muito aqui na época de neve muito forte na Patagônia é que se não for a neve na estrada, se não for um carro que tiver corrente, né, nas rodas, ou pelo menos a corrente líquida que a gente chama, não consegue, dá um ruim danado. Então, são lugares assim bem prístinos mesmo, tá? E o que tem nos altares? Bom, essa região toda da meseta chubutense tem um outro presente que são outras vinícolas boutique. Tem uma maravilhosa em Los Altares e dá para comer umas comidas diferentes também, que eu não vou falar agora porque não seria muito politicamente correto, tá? Mas dá para fazer uma gastronomia bem legal, experimentar umas coisas doidas. Depois, na região, antes de Los Altares, a gente tem o Dique Fiorentino Merino. É um dique, né? Onde tem uma represa que fornece toda a parte de energia elétrica para a região do Vale do Rio Chubut e daqui da costa, tá? O que tem de especial nisso? A paisagem que tem ali é única, é desfiladeiro, avermelhado, assim, com aquele rio verde azulado, que dependendo da luz que dá em cima, assim, é uma coisa cênica, incrível. E um outro detalhe é que ali tem uma parte do rio que é bem braba, que rola caiaque e rafting, legal. Dá para fazer como é que é? Trekkings, bem bacana. Oi, Márcia, tá dando vontade de voltar. Pois é, vocês têm que voltar para fazer o que não deu para fazer antes, é verdade. E observação de aves. Tem umas aves muito interessantes ali no Dique também, para quem gosta de fazer birdwatching, é bem legal. É um lugarzinho que dá para ficar assim uns 2 dias no caminho, sabe? E nos altares, outros 2 dias. Por que eu digo 2 dias? Porque o primeiro dia você chega, então lembre que a gente está falando que tudo são 100, 200 quilômetros de um lugarzinho desse do outro. Então, de repente, você chega no primeiro dia até você se acomodar isso aqui, você ficou só com a tarde livre. São lugares que toda a Patagônia, assim, a gente depende muito da natureza, né? A gente depende do clima, do vento. Então, se der um ruim, se já aquela tarde não conseguiu sair, precisa ter um tempo livre para jogar com essa possibilidade, tá? Bom, continuamos a viagem pela meseta, a gente vai passar por Passo del Sapo. Passo del Sapo é um lugar que pouquíssima gente conhece, até quem mora aqui mesmo, tá? É uma microvila, assim, às margens do Rio Chubut. Vibe fim do mundo. Mas o que tem em Passo del Sapo de legal? Passo del Sapo é estepe, pesca esportiva, que quase ninguém sabe, ali tem, e outra bodega boutique das melhores da Argentina, tá? E eles abrem para visitação. Então é um lugar para ir na passada, ficar, conhecer um dia e no outro dia ir embora. E no final, antes de chegar em Esquel, a gente tem uma localidade que chama Gualhaina. Gualhaina, o que tem de legal em Gualhaina? Bom, gente, tem algo impressionante em Gualhaina, que é o Cañadón de la Buitrera, que tem abutres, né? Buitre é abutre em espanhol. E a famosa Pedra Parada. A Pedra Parada é uma pedra gigante, não é uma pedrinha, não, uma pedra gigante onde o pessoal vem fazer escalada, porque ela é gigante mesmo e é muito massa. Para quem gosta disso, é muito legal. Para quem não gosta disso, canyons, que não deixa a desejar para nenhum Grand Canyon nos Estados Unidos, que dá para fazer trekking. Observação de céu noturno nesse lugar é uma loucura. Dá para fazer uma observação de ver Via Láctea, não tem nada de contaminação. E toda essa estepe que eu estou contando para vocês, mas aí especificamente menos ainda. E tem lugares bacanas para ficar. A gente tem um lugar aí que com a Slow a gente faz uma paradinha e fica 1, 2 noites até, ou dá para ficar até mais, se quiser.
Saímos de Gualhaina e aí a gente chega finalmente na Cordilheira dos Andes, né? Que já dá para ver dali. Muda a vibe, verde o tempo inteiro, rio, etc, etc. E chegamos na cidade de Esquel. Esquel é a maior cidadezinha que tem na província de Chubut, grudada na cordilheira. Maior cidadezinha de 80 mil habitantes, tá? Mas é uma vibe bem cidade de montanha, assim. Todo mundo vive muito, como em quase toda a Patagônia, né? A gente vive muito o dia e as aventuras fora, né? Outdoor, o tempo todo. Mas Esquel especificamente é assim propícia para isso, tá? Tem uma gastronomia deliciosa, a cidade de Esquel, toda a cordilheira tem uma gastronomia, mas Esquel tem uma gastronomia deliciosa, mas paisagens incríveis, porque a cordilheira ela rodeia a cidade, assim, você vê o tempo todo a cordilheira, sempre nevada, inverno, verão, outono, primavera, e muitas aves, então acaba sendo um lugar assim onde a gente se diverte muito com isso também. Esquel tem seu próprio centro de esqui, que é o Laoja. É um centro de esqui muito legal, tem uma montanha boa, tá quase dentro da cidade, então é fácil de ir. Neve seca, sem muita multidão, refúgio excelente, restaurante legal, estrutura bacana, e é perto daqui da onde eu estou. Então, quem tem tempo de fazer uma viagem legal, pode conhecer a região aqui da península, essa região toda daqui, parte histórica, meseta, e terminar em Esquel ou vice-versa, tá? Grudadinho em Esquel tem um povoado pequenininho que chama Trevelin. Trevelin é a porta de entrada para o Parque Nacional de Los Alerces. O Parque Nacional de Los Alerces, ele é aquele lugar cheio de lagos, assim, aqueles lagos vulcânicos e aqueles lagos de degelo maravilhosos. Dá para fazer navegação da mesma forma que em Bariloche, no Parque dos Alerces. Visitar ilhas que tem dentro dos lagos gigantes. Tem uma fauna muito típica no Los Alerces, inclusive ali tem um dos menores cervos do mundo, que chama o pudu. Ele é desse tamanho assim, ó. É muito difícil de ver, tá? Eu, como fotógrafa, já tentei várias vezes, passou correndo na minha frente, não deu tempo de pegar, mas ele tá ali. Que mais? Verão no Los Alerces é calor, mas calor mesmo, 35, 36 graus. Essa região é muito quente no verão. Mas à noite sempre a temperatura é amena. Então ela desce muito para 20, 18, 21. É aquela coisa assim que de dia é um calorão e de noite a temperatura desce. Que mais que tem em Trevelin? Trevelin tem Bodega Boutique, tem umas cascatas incríveis, tem muita história, tem lugares históricos para conhecer. E um detalhe super interessante, que Trevelin está a 40 quilômetros da fronteira com o Chile, num passeio maravilhoso. E o que tem no meio desse passeio maravilhoso? Um monte de loja de pesca para fazer fly fishing. Então, termina assim com não falta nada, né? Vai do mar até a cordilheira, aproveitando tudo que tem de bom na Patagônia. Tem uma coisa que eu esqueci, que não é menor, porque é muito lindo. Voltamos aqui para o litoral patagônico e a gente tem um lugarzinho que é um vilarejo que eu pessoalmente adoro e tento muito difundir, porque é lindo, que chama Camarones. E Camarones é daquelas vilas de pescador, com aquelas casinhas baixas, assim, um mar de mar aberto, tem uma pinguineira em Camarones, chama Cabo dos Bahias também, que é muito legal. Tem muita pinguineira aqui na região, né, de Pinguim de Magalhães, mas essa daí é muito bonita. E um detalhe importante, Camarones está dentro do Parque Patagônia Azul, tá? É um parque que foi criado há não muito tempo, agorinha mesmo, de fato, muito pouco tempo, e protege o mar argentino nessa região toda litoral, tá? Então, o mar e as espécies que estão aí. Chegar em Camarones é só por estar de rípio, aquela estrada de terra, aquelas pedrinhas assim. A Península Valdez também é toda de rípio, tá? Aproveito para contar. É um desses lugarzinhos assim que, nossa, tem que tirar um dia para ficar, porque é muito fofo mesmo, muito, muito lindo. Não dá para perder, tá? Quando a gente faz as viagens com a Slow, a gente faz um caminho por dentro,
E pode chegar a ter Camarões ou não, depende do tempo que cada um tiver, né? Não, tudo isso que eu estou contando para vocês são muitos lugares, e é lógico que não é para ficar meia hora, tem que ir com o tempo, tá? E ficar e aproveitar. Então, de repente, em 3 províncias que a gente viu até agora, dá para fazer pelo menos umas 6 viagens, 2 para cada uma, se não mais, para poder ver tudo e aproveitar tudo, né? Ou uma viagem de 20 dias, 10 dias, 15 dias, viagens mais longas. Por que eu falo isso, gente? Porque assim, ó, existe um imaginário de que cada um desses lugares que eu falei para vocês, os mais famosos, por exemplo, você vai ficar 3 dias e deu. E não é assim. Uma viagem para Bariloche 3 dias, por exemplo, 2 dias, é um pecado, tá? É tanta coisa para ver naquela região, porque veja só, se você fica, vamos voltar lá, baseado em Bariloche, você pode conhecer Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, São Martín de los Andes, fazer o caminho de 7 lagos, chegar pertinho do Chile, tudo isso estando em Bariloche, ou vice-versa, estando em Villa La Angostura, por exemplo. Aqui, mesma coisa. Você conhece, está em Puerto Madryn, que é a base, você vai para a Península Valdez, você conhece Camarões, você faz a parte histórica, depois, se quiser, vai para a Cordilheira, conhece a Meseta, é muita coisa. Não são lugares para ficar 1 dia, 2 dias, tá? Outra coisa também, que para quem puder vier passear por essa região e quiser fazer a Península Valdez, que a gente chama, não entre na furada de fazer a Península em 1 dia. A Península Valdez, ela é enorme. Ela tem o lado norte e o lado sul. Cada um desses lados tem coisas para ver. Não é um lugar que a gente vai e faz de corrida, vai parando. Tem muita coisa, tá? Cada vez que você vê um guanaco, você quer parar para olhar e tirar uma foto. Não tem como não fazer isso. Puerto Pirâmides, por exemplo, é um lugar para ficar pelo menos 3 dias. Então, não são lugares para fazer correndo. Nenhum deles, tá? Nenhum deles. Vai fazer as estações de esqui, para quem gosta de esquiar. Você não fica numa estação de esqui 1 dia, é uma loucura, né? Então, é isso, mais ou menos. Esse é o que eu queria falar para vocês de Patagônia hoje. Isso que eu queria fazer rápido já deu 1 hora, imagina, né? É um monte. Por que eu estou fazendo isso para vocês? Eu vou falar de todos os destinos que eu conheço, não só da Patagônia, né? Mas que eu conheço super bem. Começo pela Patagônia, foi escolhido, mas assim, o que eu posso dizer? Ao morar aqui, eu moro aqui desde 2018. Eu passei todos esses anos rodando tudo isso de um jeito, testando tudo, cada trilha, hotel, navegação, guia local, conheço tudo, cada canto, cada segredo, cada detalhe, o que é bom, o que não é. Se podem me perguntar, Lia, me falaram para ir em tal lugar, o que você acha? Eu vou falar a real, acho legal, ou, putz, não vai não, ou sim, vai porque tal coisa. Não é roteiro de catálogo, tá? É conhecer e viver cada um desses lugares. Eu acho super importante, quando a gente viaja, a gente fazer isso. Nem sempre dá, né? Mas, especialmente, esse tipo de roteiro ecoturístico não é feito para fazer rápido. Nenhum deles. É sempre para fazer tranquilo, né? Bom, pessoal, agora falem um pouquinho vocês. Quem que já esteve na Patagônia? O que vocês já conheceram? O que vocês gostariam de conhecer? Quem nunca teve, pode me perguntar dúvidas, se tiver, de destinos patagônicos. Eu vou responder para vocês aqui no chat do YouTube, e vai servir para quem está vendo do Instagram também, tá bom? Oi, Helena, tô te vendo. Silvana, tudo bom, pessoal? Então, perguntem, porque esse é o momento de sanar dúvidas, se vocês tiverem alguma. O que vocês quiserem. Não tem pergunta boba, tá bom? Vamos lá. Hein, gente? Valíria. Oi, Valíria, querida, tudo bom? Ana Pérez Brun, como está? Sandra Gijena, lindo verlos. Alguma coisa a mais, pessoal? Alguma dúvida? Ou assim também, todo mundo tem o WhatsApp da Slow, pode mandar dúvida, eu vou responder, tá?
Marisa, gostaria que você falasse um pouco mais sobre avistamento de orcas, por favor. E a Valéria pergunta, e a comida é boa? Tá, então vamos por partes. Marisa, avistamento de orcas. Gente, as orcas, elas vêm, elas passam por aqui agora o ano inteiro, tá? Nós tínhamos, há uns anos atrás, na Península Valdez, o que a gente chamava, de fato, até o ano passado, não tantos anos atrás, temporada de orca, tá? Temporada de orca, o forte da temporada de orca é março, abril, até metade de maio. E depois, no final do ano. Quem já viajou comigo para cá, nessas épocas do ano, já sabe como é que funciona, tá? O que acontece com as orcas? Ela vem buscar alimento, né? Então, elas se alimentam de filhotes de leão marinho e lobo marinho. Dependendo da época do ano, março, abril, maio, é lobo marinho. Final do ano é elefante marinho, filhote de elefante marinho. Elas têm um comportamento muito específico. Elas não são, como é que eu posso dizer, previsíveis como são as baleias francas. A gente sabe, por exemplo, que em maio as baleias francas começam a chegar na região e elas ficam até final de novembro, começo de dezembro. Aí elas vão embora, fazem todo o circuito delas de novo e no ano seguinte elas voltam. Durante o tempo que elas estão aqui, elas vão fazer os cruzamentos delas, elas vão ter os bebês delas, vão amamentar, vão ensinar o que elas têm que ensinar para os bebês, vão alimentar esses bebês, blá, 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 e depois elas vão embora. Todo ano a mesma coisa. A orca, ela tem um comportamento maravilhosamente imprevisível, tá? Então, existe uma regra de quando a gente vê a orca e de que maneira a gente vê a orca, mas elas quebram essa regra o tempo todo. Então, de repente, um dia que não seria propício para avistar orcas, nem temporada de avistar orcas, elas aparecem. Mas o forte delas estarem aqui continua sendo metade de março a metade de maio e outubro, novembro, dezembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nós tivemos um acontecimento anteontem e ontem, que foi assim, único, em que as orcas chegaram perto de Porto Madryn e fizeram a caça dos filhotes de lobo marinho numa loberia que tem aqui dentro da cidade, praticamente, a 5 quilômetros da cidade. Nunca tinha acontecido isso, então tá todo mundo falando. E uma outra coisa que aconteceu também, Marisa, essa foi bombástica. Nós temos uma praia aqui que se chama El Doralijo, da onde a gente pode avistar as baleias desde a praia, sem precisar embarcar. Essa praia, ela está dentro do golfo, o Golfo Nuevo, que é o golfo que está aqui na frente da cidade de Porto Madryn e da Península Valdez. E as baleias francas vão ali para ter os seus bebês e a gente chama de berçário, e amamentar, ensinar a respirar, etc, etc. O que aconteceu? Apareceram orcas ali, então foi um festival de orca e baleia franca, e as orcas atacaram que a gente chama bagenato, que é um filhote de baleia franca. Então, foi um show da natureza, porque se bem é brutal, em certo aspecto, é a natureza mesmo, né? Ninguém fazendo nada ali para ajudar nem para impedir, porque é o que tem que acontecer. E foi algo muito, muito, muito inesperado. Nunca, não tinha acontecido. É raríssimo que aconteça isso. Eu acho que desde que eu tô aqui, eu nunca tinha ouvido falar desse acontecimento assim, nessa magnitude que foi, tá? Então, como eu digo, as orcas são erráticas. O que acontece? Elas têm uma técnica de caça que elas desenvolveram nesta região nossa que chama de varamento. O que significa o varamento? A orca, ela vara, por isso é o nome, ela vara na areia, ela quase fica encalhada, mas não fica. Ela pega o filhote do lobo, do elefante marinho e ela volta para a água de novo com aquele filhote, para se alimentar, tá? Não só isso, às vezes ela não se alimenta, ela ensina a técnica para os seus descendentes. Então, a gente vê elas ensinando com os bebês orcas do lado. É uma coisa assim, gente, é fantástico, tá? Não tem palavras para explicar a emoção de poder fazer uma foto de uma orca, nem que seja nadando na água. É um animal, assim, de louco. Mas
O avistamento de orca, a gente não faz nem embarcado, nem nada. É na areia, olhando os lugares onde elas costumam aparecer, e é isso, tá? E ver o varamento, se ela fizer, se ela não vê varamento, ela vai estar o que a gente chama patrulhando, que ela fica nadando, buscando comida, ou às vezes simplesmente patrulhando e nadando. Essa é a ideia da orca. Como é que a gente faz? Eu com a Slow, a Marisa perguntou, por isso que eu vou explicar. Eu faço um safari fotográfico de avistamento de orca. A gente fica só fazendo isso, ou seja, a gente entra na Península Valdez, fica dentro de uma estância lá hospedados. Essa estância é na frente de um dos lugares de avistamento de orca. E o que a gente faz todo dia? Vai procurar orca. É isso. Aí, no meio do caminho, lógico, você encontra toda a outra fauna que está por aqui, todas as paisagens, tudo isso está ali, não tem como. Mas o objetivo é ir procurar orca. Então, sai, toma café da manhã e sai e vai ver orca. E se não tem orca, tem outras coisas para ver. Mas a ideia é essa, procurar as orcas. Especialmente na época do ano em que elas mais estão, que é abril. Tá? De metade de abril, de março a metade de maio, com forte no mês de abril. No final do ano, como eu falei, a gente também vê orcas, não tanto como em abril, mas vê. E este ano está sendo um ano atípico, que eu não sei o que vai acontecer no final do ano, porque elas já estão por aqui e, como eu contei para vocês, aqui do lado de Madrid mesmo, tá? Valéria pergunta se a comida é boa. A comida é deliciosa, Valéria. A comida patagônica é deliciosa. Se você está no litoral, tem muito fruto do mar, muito, 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 muito. As águas são propícias para isso. Se você desce mais para o lado do Ushuaia, tem a famosa centoja, que a gente chama, que é tipo um caranguejão deste tamanho, tudo tem centoja lá o tempo todo. Se você está na cordilheira, tem muitos tipos diferentes de cogumelos, de todos os tipos comestíveis, delicioso. Tem muito cordeiro na Patagônia, né? Especialmente aqui na parte litorânea, porque não dá para criar gado aqui, visto que na estepe não tem pastagem, não tem como fazer pastagem, é um solo argiloso. Então, o cordeiro é o que mais se adapta. Então, o prato típico patagônico de toda a Patagônia é o cordeiro. E aí o cordeiro é feito de 500 formas diferentes. O mais comum que a gente conhece é o cordeiro fincado com as perninhas abertas, assim. E é o que mais se come aqui. Mas a gastronomia aqui é deliciosa. Na cordilheira tem muito fruto vermelho, então isso também é uma delícia. Tem uma gastronomia internacional, a Patagônia, então tem algo que a gente não passa aqui, é fome. E vinhos também, muitos, muitos vinhos deliciosos, tá? Depois, Sônia, como estão os preços na Patagônia agora, principalmente para os brasileiros? Olha, a Patagônia não é um destino barato, tá, gente? Isso não adianta a gente querer florear, esconder, não tem como. A Patagônia é um destino caro, um destino caro porque é tudo muito longe, né? Então, tudo que a gente não existe aqui tem que ser transportado para cá, tem que atravessar o país inteiro, né? Pelo menos metade do país. Por outro lado, viver aqui exige muito. Manter um hotel aqui, por exemplo, não é a mesma coisa que um hotel onde faz mais calor ou em Buenos Aires, é tudo bastante mais wild, então os recursos para manter as coisas são caros, tudo isso acaba transformando o destino num destino de um valor mais elevado, e é uma realidade, tá? Agora, como é que estão os preços? Em dólar, mais ou menos a mesma coisa de quando você veio a última vez, Sônia. Subiu um pouco, vamos dizer assim, que em dólar todo ano sobe. Por que em dólar? Porque na Argentina o turismo se fala em dólar e para quem vem do Brasil vai pagar em dólar, não tem jeito. Então, por enquanto, né? Depois a gente vai ver o que acontece, mas por enquanto é isso. Então, é um destino que não é um destino barato, mas não está assim, pensando em dólar, muito mais caro do que quando a Sônia veio faz 2 anos já, né, Sô? Então, a comida aqui na Argentina, no geral, é mais cara que no Brasil. A hospedagem aqui, no geral, é mais cara que no Brasil. Então, não é muito mais diferente do que todo mundo já conhece, tá?
Marisa, obrigada. Foi lindo ver a família de orcas em novembro. A Marisa veio, ela fez uma expedição fotográfica comigo. E aqui, com um grupo super legal que a gente fez. E ela veio em novembro e a gente viu orca. De longe, mas a gente viu. E foi, assim, super legal. Elas estavam nadando no mar, não chegamos a ver nenhum varamento, mas foi muito legal, né, Marisa? A Sônia veio em 2023, é verdade, mas veio antes em 2022 também. Sônia fez aqui a região da Península e também fez Calafate, Chaltén e Ushuaia, que destino, e Bariloche, né? Que também ficam para a próxima live, esses destinos, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma coisa que vocês têm interesse? Perguntem, aproveitem. É o momento agora. É só isso? Porque, de novo, tiverem dúvidas, mais para frente, vocês podem mandar WhatsApp, mensagem, DM e eu respondo, tá? Bom, já faz 1h05 que a gente está aqui, né? Eu tinha pensado em 45 minutos, mas não tem como, é muita coisa para falar. Eu podia ficar horas falando, né? Eu espero que vocês possam ter tido uma pincelada, né, de tudo que a gente tem na Patagônia. Faltam 2 províncias, Santa Cruz e Tierra del Fuego, e falta a Patagônia chilena. Não é pouca coisa, tá? Tem muito segredinho, assim, muita coisa legal para contar. Nos próximos encontros, o próximo vai ser Patagônia de novo, mas o que vem depois desse, aí a gente faz outra votação para decidir, tá? Qual o destino que vocês querem que eu fale. Para poder votar, os links estão todos no chat, tá? Tem grupo de WhatsApp, comunidade Slow Women, tem grupo só para expedição fotográfica, tudo. Porque, ponto aqui importante, por que a comunidade Slow Women? Porque eu tenho um projeto dentro da Slow que é de viagens de mulheres, que está tomando forma, e a ideia é poder realmente dar para as mulheres que viajam sozinhas ou em grupo de mulheres a segurança necessária para visitar os lugares. Porque a gente sabe que uma mulher viajando não é uma coisa que viajando com um companheiro ou num grupo, né? Então, infelizmente, ainda é assim. Então, a ideia é construir essa comunidade segura de mulheres para viajar, mulheres que gostam de viajar a destinos diferentes, mais longínquos, etc. Tá? Para a gente trocar ideia, contar história, tá bom? E vai vir mais novidades, muito mais. E Lu, amei conhecer um pouco da Patagônia através da Olha. Obrigada, Lu, querida, obrigada mesmo. E antes de encerrar, gente, só para lembrar, assim, a Slow, a gente tem o Clube Slow, que é um clube de fidelidade. Quem já viajou com a Slow já tem pontos, e nós não somos egoístas nos pontos, não, tá? A gente dá ponto mesmo, então tem bastante ponto. Essa é uma forma de fazer comunidades e de criar um fortalecimento no cuidado do meio ambiente, porque esses pontos também valem para fazer desconto do gasto de carbono de cada viagem, plantar árvores, tudo que a gente pode fazer. Tá? Outra coisa interessante também é ajudar nas comunidades locais, em todos os destinos que a gente trabalha, que eu trabalho. E outra coisa também é o Low Slow. O Low Slow é um sistema de pagamento calmo para quem vai viajar daqui a um ano para frente, tá? É quase que um consórcio de viagem. Então, também é uma novidade que a gente está trazendo e é bem legal e às vezes ajuda não só para fazer um pagamento mais longínquo, mas também para se organizar para aquela viagem que você sabe que pode fazer só no ano que vem ou no outro e não quer chegar, de repente, gastar no cartão, fazer alguma coisa e tudo de uma vez, tá bom? Gente, muito obrigada por tanta gente ter participado. Eu não pensei que ia ser tanta gente. Estou assim super feliz. Feliz que a internet não caiu, feliz que o vento está lá fora. Eu acho que quem olha daqui dessa janela, quem está aqui no Slow no Instagram da Slow, pode ver aqui, ó, que tem um dia cinza com chuva e vento, mas tudo funcionou, deu tudo certo. Agradeço muito, Luciana Vidal. Patagônia tem muito a se conhecer, muito lugar lindo, podem ser inúmeras viagens. É verdade, Luciana, não só uma, várias. Mulheres, vamos fortalecer essa comunidade. Viajantes Slow, que
gostam e curtem ecoturismo e viajar sossegado, vamos fortalecer. Meus amigos patagónicos, los argentinos, que los veo por acá, vamos a hablar de Patagonia porque esto es simplemente un regalo que tenemos en nuestras vidas y hay que difundirlo y hay que hablar de ello a toda la gente y vamos a ayudar a los brasileños que conozcan más lo que es Patagonia, ¿no? Afuera de lo que siempre suelen venir, pero destinos desconocidos. Bom, muito obrigada, muito obrigada. Adorei, Lia, parabéns. Se mostrar fotos da próxima vez, vai aumentar a vontade de ir. Com certeza, só. Só que assim, ó, dessa vez eu não consegui descobrir como é que eu fazia a divisão de... mostrar a minha tela do computador, tá? Então, como ficou meio corrido, para a próxima eu já vou ter essa parte também. E daí eu vou compartilhar fotos, pode ter certeza, tá bom? Vou compartilhar a tela e aí vai ficar mais fácil de ver foto, mapa, tudo mais. Vejam os links que tem muito link, onde vocês podem tirar várias informações, participar de tudo que eu já falei. Super, super obrigada por terem vindo, amei, e vou fazer muitas lives, porque essa daqui foi a primeira de várias, tá certo? Beijo para vocês, muito obrigada!